Meus irmãos, graça e paz. Continuando a nossa reflexão sobre a igreja, nós já ouvimos até agora que temos duas tarefas, dois trabalhos a serem realizados aqui na terra como igreja. A primeira destas tarefas é o que Jesus gastou maior parte do seu tempo ensinando, preparando os seus discípulos. E isso é ser bom, ensinar este mundo bondade, ensinar este mundo o amor que vem do Senhor, e isso através do nosso exemplo. E Jesus disse para eles: nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Ou seja, é através da nossa atitude de amor, a nossa atitude de bondade, que nós estabelecemos a principal plataforma para que o evangelho seja conhecido e aceito aqui neste mundo. A segunda tarefa da igreja é a proclamação, e nós estivemos vendo, principalmente através de Atos dos Apóstolos, o que significa isto, né? Agora eu quero apresentar para vocês um pouquinho mais sobre o corpo, a igreja. O corpo é o exemplo do que é a igreja. A cabeça é Jesus. O corpo é a igreja. Somos todos nós que estamos inseridos na igreja. Agora, todos nós sabemos, às vezes nem nos damos conta disso, que o que move o corpo são as pernas, né? Então, o corpo precisa das pernas para se locomover. E duas, né, que precisam trabalhar em sincronia. Isso também é a igreja. A igreja tem essas duas expressões que mostra o movimento da igreja neste mundo. Uma perna, duas pernas. Uma perna nós chamamos de igreja local, que dentro do contexto missiológico, quando se estuda o assunto, tem o nome de modalidade. Modalidade refere-se à igreja local, refere-se à paróquia, né? A diocese, tudo que está ao redor da igreja. Isso tem a ver principalmente com o impacto e o alcance de Jerusalém e toda a Judéia. A segunda perna é outra expressão da igreja, que movimenta a igreja, que nós chamamos de igreja itinerante, a igreja que está em movimento, que em missiologia nós recebemos um nome para isso, que é sodalidade. Então veja, igreja local, modalidade, igreja itinerante, sodalidade. E isso tem a ver com todos os fundamentos e ministérios que Deus deu à igreja. E nós vamos ler lá em Efésios capítulo 4, do verso 11 até o verso 16, que fala sobre estes ministérios, estas ferramentas para a igreja desempenhar o seu trabalho aqui na terra. Começa dizendo assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isto aqui é um reflexo, é um raio-x do que é a igreja, que nós lemos aqui nesses escritos de Paulo, a igreja que estava em Éfeso, né? Então, nós vemos que os ministérios, que são as ferramentas
para que a igreja cumpra o seu papel aqui na terra, ele é apresentado, digamos assim, na palma da mão, aqui, ó. Então nós temos os ministérios, e uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aqui está a plataforma ministerial da igreja e com estas ferramentas nós desempenhamos, igreja, o seu trabalho aqui na terra. Então, modalidade ou a igreja local é representada por esses 3 ministérios, principalmente este, que é até chamado de dedo, né, do anel, que significa essa aliança de permanecer nesta fidelidade para com o rebanho, pastores e mestres. O pastor é aquele comprometido com o rebanho, com as suas ovelhas, que zelam por suas vidas, como nos diz a palavra, tanto em Hebreus como também em 1 Pedro, como aqueles que vão prestar conta, né? E o mestre, né, representado pelo dedo mindinho, que vai nos pontos mais profundos, né, nos lugares mais difíceis de serem alcançados. O ensino dos mestres aponta para isso. E esse dedo aqui, que é o maior, né, está representando o ministério de evangelismo. Ele está presente em modalidade, como também está presente em sodalidade, a igreja em movimento. Aqui é o dedo, né, que representa o ministério apostólico. O que seria isso? O ministério apostólico é aquele desbravador que está sempre circulando, abrindo espaço para que a igreja, localidade aqui, possa ser plantada e possa estabelecer raízes. Mas o apóstolo precisa muito da companhia do profético, do profeta, porque o profeta é aquele que indica, aquele que aponta, é a representação dos fundamentos, dos ensinos sólidos que nós não podemos de maneira nenhuma negligenciar, nós não podemos ser esquecidos, né, ou trocá-los. Então o apóstolo precisa do profeta para estabelecer as novas frentes onde o evangelho, ou seja, o reino de Deus está avançando e sendo plantado. Ele precisa desses fundamentos. E claro, nós temos a presença do evangelho, do evangelismo aqui também na igreja itinerante, na igreja que está sempre avançando. E foi assim que, através desses ministérios, que a igreja, o reino de Deus, começou a avançar por todos os lados. Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Samaria já representa uma cultura parecida, não é idêntica, não é igual Jerusalém e Judéia. Já é alguma coisa que tem uma certa distância, existem algumas barreiras que precisam ser transpostas, precisam ser, né? Você tem que pular para o outro lado. Isso significa que, em alguns casos, você tem que absorver a cultura local. Às vezes a língua não é tão diferente, você consegue até se comunicar, mas o entendimento, a cultura, a maneira como eles veem a vida pode ser diferente. Então tem um certo trabalho que precisa ser feito aqui. E os confins da terra, então já é bem diferente. Você vai encontrar não apenas uma cultura totalmente diferente da sua, provavelmente, como também uma barreira linguística, onde, né, a igreja, nesse caso, o apóstolo, o profeta, o evangelista, neste caso, mais comumente chamado missionário, vai ter que transpor, vai ter que estudar a cultura, vai ter que estudar a língua e se preparar para que ele possa apresentar o evangelho através da sua vida, ou seja, a primeira tarefa, sendo bom, sendo amoroso, se identificando com o povo, sendo uma representação do amor de Deus
para aquela comunidade, como também arauto da verdade, ou seja, o anúncio do reino de Deus, o anúncio do Salvador, do Senhor Jesus Cristo, né? A igreja continuou nessa tarefa durante todo aquele período. E nós vemos, por exemplo, o apóstolo Paulo foi o principal protagonista desta igreja itinerante. Ele não apenas deu exemplo com a sua própria vida, como também ele foi treinado, né, dentro desse contexto. E nós vemos, por exemplo, em Atos, no capítulo 13 de Atos, quando a igreja de Antioquia, ou seja, já estava num outro contexto cultural, já existia ali Antioquia, não era mais Jerusalém, não era a Judéia, era em outro contexto cultural, linguístico inclusive. A igreja modalidade ou igreja local já estava plantada lá. E diz lá, capítulo 13 de Atos, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Paulo, ou Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Ou seja, modalidade enviando sodalidade, igreja local enviando, abrindo espaço para que a igreja itinerante saísse e fosse, nesse caso, estender o reino de Deus. Paulo foi o principal deste protagonista, né? E nós vemos através do trabalho de Paulo, aquilo que ele fez, como por exemplo, ele saía aonde tinha comunidade judaica, eram os primeiros que ele procurava, mesmo em outras terras. E nós vemos lá no capítulo 19 de Atos, quando ele foi para Éfeso, e ali ele plantou igreja, ali ele começou a pregar o evangelho, e como ele foi um tanto assim rejeitado pelos judeus, os seus irmãos que estavam ali na sinagoga e tudo, e nós vemos lá no capítulo 19, verso 8, diz lá, durante 3 meses em Éfeso, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, quer dizer, ele parou de malhar em ferro frio, já ouviu esse termo, né? Quer dizer, não estava tendo resultado ali, então ele separou-se deles. E também levou consigo os discípulos, e passou a discorrer diariamente na escola de Tirano, ou seja, foi um local que ele alugou e ali ele plantou, né, um seminário e ele começou a ensinar constantemente, diariamente naquele local e que se tornou um lugar extremamente conhecido, um point. Todo mundo da Ásia começou a conhecer aquele lugar, tinha referências sobre aquele lugar e sobre o trabalho de Paulo, né? Aqui diz que ele fez isso por 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Olha, meus irmãos, é muito interessante que nós notemos a diferença de igreja local e a igreja itinerante. A maioria dos milagres, as ações sobrenaturais acontecem especificamente na igreja itinerante, ou seja, na igreja que avança, ou seja, através de apóstolos e profetas e, claro, tendo sempre a companhia do evangelista, da pregação do evangelho. Há um mover de Deus.
eu vejo e ouço, e a própria história da igreja nos mostra que existe uma quantidade de milagres muito maior dentro da igreja itinerante, da obra missionária, do que na igreja local, onde nós temos muito mais recurso, mais cuidado, podemos, pelas próprias circunstâncias que estão ao nosso redor, que facilitam demais a nossa vida. No campo missionário, no lugar onde que você não conhece nada, você realmente aumenta em muito a sua dependência de Deus e do Espírito Santo. Isso faz toda a diferença no contexto até da pregação, do anúncio do Evangelho. É necessário que haja o sobrenatural que atrai as pessoas para prestarem atenção naquilo que o evangelista, que o apóstolo, que o profeta está dizendo. Isso faz uma diferença muito grande. E Paulo, ali pregando por 2 anos nesse lugar em Éfeso, muita gente converteu e levou o fruto do reino de Deus através de suas vidas para os lugares de onde eles vinham. E segundo aquilo que nós podemos estudar, conhecer da história, ou seja, a continuação de Atos dos Apóstolos, nós vemos que as igrejas que são citadas em Apocalipse, por exemplo, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, também Laodiceia e, claro, Éfeso, que está aqui dentro desse contexto, foram fundadas ou iniciadas como fruto do trabalho de Paulo aqui em Atos 19, a partir desse local que, podemos dizer, foi um tipo seminário intensivo. Todos os dias ele estava ali ensinando, discorrendo e, claro, manifestando o poder de Deus, porque ele mesmo disse: não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Então Deus fazia milagres extraordinários através da vida de Paulo, Então nós vemos essas duas expressões do corpo, as duas pernas locomovendo, levando a igreja, avançando com a igreja, estabelecendo o reino de Deus em todos os lugares. Jerusalém, localidade, Judeia, pertinho, Samaria, um pouquinho mais distante, e até os confins da terra, que aqui não tem como a gente dimensionar. São todos os povos, todas as culturas, todas as famílias que Deus menciona para Abraão no capítulo 12 de Gênesis, Em ti e nos teus descendentes, e aí se refere à igreja, eu e você, serão abençoadas todos os povos, todas as famílias da terra. Esse avanço da igreja, debaixo de muita perseguição, de luta, de tribulação, a batalha espiritual e também a adversidade local, cultural, religiosa e principalmente política, realmente prejudicou, dificultou muito o trabalho da igreja, o avanço da igreja, e muitas pessoas perderam suas vidas nisso. Isso durou até mais ou menos no ano 380, essa perseguição. Depois daí, no ano 380, o imperador Teodósio I, imperador de Roma, ele oficializou o cristianismo como sendo a religião do Império Romano. Gente, isso foi uma astúcia do inimigo, E através dessa ação a igreja deixou de ser perseguida e muitas pessoas aderiram ao movimento da igreja que avançava por conveniência. Não havia conversão, transformação do coração. E aquilo que nós lemos no capítulo 2, 3, 4, o início da igreja, a unidade que existia entre os que se converteram, a união, o compromisso, onde existia muita graça, a presença da graça de Deus e existia temor no coração deles, isso passou a não existir mais. E aí, pronto, a igreja continua avançando, mas não desta forma. Ela continua avançando debaixo
de um contexto político, dominando aqueles aonde o Império Romano chegava. E aí nós vemos a história das cruzadas, ou seja, converte ou morre, ponta da espada, né? Exército foram formados debaixo, né, da liderança da igreja, que nesse caso já era papal. E começamos a ver o espírito de avareza dominando a igreja, vendendo salvação, vendendo favores, que ficou conhecido na história como a venda de indulgências. Isso continuou por muito tempo, por séculos. A igreja se corrompeu nesse tanto, mas não totalmente, porque as raízes continuavam vivas e tinham aqueles que, de uma maneira secreta, ainda perseguida, porque agora não era o Império Romano que perseguiam os bons cristãos, era a própria igreja, que tinha esse nome apostólica romana, que perseguiam aqueles que estavam vivendo de uma maneira correta, segundo os fundamentos dos apóstolos, dos profetas. Estes passaram a ser perseguidos pela igreja e nós conhecemos na história quantas pessoas morreram, quantas pessoas foram martirizadas, muitas delas, né, viraram tocha acesa, né? O sistema que perseguiam estas pessoas que tinham uma visão diferente do reino de Deus do que da igreja católica, eram perseguidos e caçados como bruxos, bruxas e martirizados por causa da sua fé. Essa foi uma idade de trevas, um tempo de trevas na história da humanidade. Até que chegou a reforma. A reforma, né, foi o resultado da vida, da doação da vida de muitas pessoas que lutaram pela sua fé e para manter os fundamentos reais da igreja. O movimento dos apóstolos, né? E chegou até Lutero. Lutero era um padre, era um monge, ou seja, ele fazia parte do sistema como igreja local, localidade. A igreja, né, que tinha sua paróquia, que tinha sua extensão ao redor dela, a comunidade. E ele foi uma das pessoas que o Espírito Santo alcançou, da mesma forma que Paulo foi uma pessoa de grande relevância no início da igreja. Agora Lutero, nessa segunda fase, que poderíamos chamar de um reavivamento espiritual aqui na igreja, ele foi também uma peça extremamente importante nos planos de Deus e ele trouxe luz à situação. E houve a reforma, houve um rompimento direto com o controle de Roma, novas igrejas, ou seja, expressões da igreja começaram a surgir, surgiu a igreja luterana, surgiu a igreja anglicana, surgiu outras expressões e que trouxe transformação social, ou seja, foi reavivado aquela primeira tarefa de mostrar amor, bondade, cuidado para com o próximo. E Deus foi glorificado e muitas pessoas se converteram verdadeiramente ao Deus Todo-Poderoso, a Jesus Cristo, cabeça desse corpo chamada igreja. Mas o que aconteceu? A igreja se estabeleceu ao redor, ao entorno daquilo que nós chamamos de igreja local ou modalidade. Não teve muito avanço para além daquilo e fez um excelente trabalho. Mas por quê? Porque Lutero era um sacerdote, ele era localidade, ele era igreja local e ele importou da igreja mãe, ou seja, da igreja católica, apenas o modelo que ele vivia, que ele foi treinado para exercer, nesse caso um pastor local, um sacerdote local. Ele não tinha a visão de Samaria e até os confins da terra. Isso durou alguns séculos, mas o Espírito estava agindo, estava criando uma plataforma. E foi apenas em 1790 que alguém começou a tocar uma trombeta
para esta visão apostolar e profética, ou seja, as nações da terra, os confins da terra. Deus usou um homem, um sapateiro chamado William Carey. Ele era da igreja anglicana, na Inglaterra, e ele começou a falar sobre a necessidade de alcançar os pagãos. Já existia neste momento, nesse tempo da história, as embarcações que iam para descobrir novos mundos. Então, a África foi colonizada por alguns países da Europa, a própria América, Norte, Centro e Sul. Nós temos os envolvimentos dos americanos que saíram fugindo da Inquisição, da perseguição da Igreja Católica lá. Então, os chamados peregrinos ou puritanos foram para os Estados Unidos e fundaram lá esta nação com o objetivo de ter liberdade religiosa. Nós vemos a ação de Espanha e Portugal descobrindo a América do Sul. Isso tudo fazia parte daquele mundo. E aí, William Carey, um sapateiro, começou a falar sobre a necessidade de alcançar os pagãos. O pastor dele, localidade, igreja local purinha, sem essa visão, apenas pastor e mestre, falou assim: o jovenzinho, quando aprouver a Deus salvar os pagãos, ele o fará, sem a minha ou sem a sua ajuda. Então fica quieto. Mas ele não se calou, continuou falando e surgiu com isso, com a influência de Carey, a primeira junta missionária dentro de uma igreja local. Essa visão foi para mandar pessoas da igreja local, como aconteceu em Atos capítulo 13, separem-me agora Barnabé e Saulo para uma obra especial que eu tenho para eles, e eles foram enviados. E William Carey foi enviado por essa junta missionária em 1792 como missionário para a Índia, onde já existia portos e a influência da Inglaterra. Ele foi para lá e, gente, ele transformou aquele lugar. Até hoje nós temos e colhemos os frutos do trabalho de William Carey. Tem a biografia de William Carey, o trabalho dele lá na Índia, que vale a pena ler, vale a pena conferir. Mas o trabalho continuou e esses missionários que se candidatavam para serem enviados para esses lugares longínquos, e muitos deles nunca mais voltaram, eles ficaram principalmente nas cidades portuárias, onde tinha comunicação, onde chegavam as embarcações e também com notícia da terra natal, onde tinha correio. Mas e os povos distantes, que estavam nos interiores? Pessoas começaram a orar por eles também. E aí a primeira leva, ou seja, a primeira iniciativa com William Carey ficou sendo conhecida e estudada como a primeira onda missionária. E William Carey recebeu o título de o pai das missões modernas. Isso foi em 1792, Ele tem esse título e é reconhecido na história até então por esse título. Em 1850, surgiu um novo movimento, uma nova onda missionária, que foi para os interiores. O principal protagonista desta onda missionária foi Hudson Taylor. Ele foi enviado como missionário para o interior da China e ele incorporou a cultura chinesa. Ele começou a se vestir como chinês, ele usava o cabelo como os chineses, ele se misturou com a cultura e ele foi muito bem aceito dentro da cultura e ele fez um excelente trabalho apresentando Deus dentro da cultura chinesa aonde ele estava. E isso despertou muitos outros que se candidataram a serem missionários aos interiores dos continentes. Muita gente morreu, porque era um mundo totalmente desconhecido, existiam muitas tribos que hoje nós chamamos de canibais, totalmente sem a cultura que existia na época, que foi divulgada especialmente pelo Império Romano, totalmente alheio a tudo isso, uma língua totalmente diferente que os missionários não conseguiam se comunicar, ou seja, eles tinham que morar, viver, e muitos deles morreram nesse processo,
na segunda onda missionária, mas o evangelho avançou. E se não fossem essas duas ondas, a primeira de William Carey, a segunda onda com Hudson Taylor, o evangelho não teria chegado até nós, o Brasil. Você estaria ainda no primitivo, sem o conhecimento de Deus, né? Então, nós vemos que o movimento apostólico, o movimento profético, junto com o evangelístico, apoiado pela igreja local, que estabelece a plataforma de oração, de também apoio financeiro para enviar o missionário, sem isso não teria tido êxito, né? Então a igreja cresceu, se desenvolveu, aí nós começamos a ver uma outra necessidade, que ficou conhecida como a terceira onda missionária, que eram os povos isolados. Aqueles como, por exemplo, hoje nós temos no Brasil, aqueles que vivem na bacia amazônica, na região amazônica, que muitos deles ainda nem tiveram contato com a civilização. Existem nações assim. Missionários começaram a darem as suas vidas para viver no meio deste povo, para aprender a cultura, a língua, e aprendendo a língua, eles tinham que grafar a língua e alfabetizar o povo na sua própria língua, com o intuito de traduzir a palavra para que eles pudessem ter a mensagem dos céus direto na língua do coração, e não ser apresentado a eles uma religião, porque cristianismo não é uma religião, é um estilo de vida dos céus aqui para nós, mas ele é apresentado como uma religião, mas nesse caso seria uma religião estrangeira. Então, aí surgiu missões específicas com este objetivo. Uma das principais foi a Wycliffe, que até hoje existe e tem um trabalho fenomenal de tradução da Bíblia para essas línguas não conhecidas. É um trabalho incrível que eles fazem. E muitos povos, aí surgiu aquela que ficou conhecida como Janela 1040, que era a principal região onde o evangelho não tinha chegado. E nós começamos a orar em muitas igrejas, buscando despertar missionários que se colocasse à disposição de Deus para serem enviados para esse lugar chamado Janela 1040. E hoje nós estamos ainda nesta pegada, a igreja itinerante, a igreja que é sodalidade, né? Modalidade, sodalidade, igreja local, igreja itinerante, que continua avançando para todos esses lugares, cumprindo o ID de Jesus, a segunda tarefa que Jesus colocou sobre a igreja, como também, como Jesus fala em Mateus 24, verso 14, que diz: e esse evangelho do reino será pregado a todas as nações, para testemunho, e então virá o fim. Meus irmãos, nós temos um grande movimento da igreja avançando para esses lugares difíceis, onde o missionário tem que abrir mão da sua cultura, abrir mão da sua igreja local, abrir mão da sua nacionalidade, abrir mão da sua família, ir para esses lugares isolados e terem as suas vidas dedicadas a este cumprimento, que é um sonho do coração de Jesus. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, a segunda tarefa da igreja, que é o ID, a grande comissão, o ir até os confins da terra, que só pode ser feito através do movimento apostólico, profético, evangelístico. Estes trabalham com o objetivo de estabelecer no local a igreja, a modalidade, que aí essa igreja vai fincar raízes, ela está comprometida com aquele povo para trazer a revelação do reino de Deus. Este é o papel da igreja aqui neste mundo. Mostrar bondade, o amor de Deus através do exemplo e proclamar o evangelho do reino de Deus. Eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crer. E, novamente, na palma da mão, os ministérios ou as ferramentas que fazem com que a igreja se torne capaz de cumprir aquilo que Deus colocou nas nossas mãos como tarefa. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Pastores e mestres são os fundamentos da igreja local, junto com evangelismo. Nós nunca podemos deixar de evangelizar. E apóstolos e profetas, junto com o evangelismo, são aqueles que avançam plantando o reino de Deus aonde ele ainda não chegou. Nós precisamos estar comprometidos com estas verdades e fazer com que o reino de Deus avance através de nossas vidas, como igreja, o corpo de Jesus Cristo aqui na terra. Então é isso, nós contamos algumas histórias, nós vimos um pouquinho daquilo que a Bíblia nos mostra e a história da igreja nos revela a respeito da igreja e a respeito do avanço da mesma neste mundo através dos séculos. E nós devemos continuar fazendo isto até que ele venha e receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que Deus nos abençoe e que o nosso coração esteja comprometido com estas verdades para a glória do nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.